Senhor Jesus, amigo sempre presente em nossas vidas, nós lhe somos gratos, Senhor, por nos permitir nos reunirmos para relembrarmos os teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, esses instantes, ampara Jesus, a todos os nossos irmãos que conosco caminham, conforme a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Então, ainda continuando sobre a oração, né? Basicamente é sobre prece e oração, esse capítulo, o poder que isso tem. Já foi muito bem colocado aí pelo DGI, pelo senhor Nelson nas aulas anteriores, mas tem algumas questõezinhas que eu andei dando uma olhada, e quando nesse capítulo, como a gente vai falar do poder junto com a transmissão do pensamento, nos leva a gente a uma reflexão maior, porque essa junção do pensamento com a oração, né, dá um pano para manga aí. Porque o que é meu pensamento? Por que eu posso... Ele fala transmissão do pensamento. Então, a palavra transmissão é transmitir. Transmitir como? Né? Como é que eu transmito meu pensamento? Transmitir é mandar para alguém, transferir, né? Transportar. Como é que eu vou transportar meu pensamento? Eu, às vezes, não consigo ficar só comigo mesmo, com meus pensamentos me chateiam. Imagina se eu vou conseguir transmitir isso, como é que vai ser isso, né? E aí, é claro, a gente vai ter que, inevitavelmente, associar isso com um pouco da ciência, que essa união, para mim, é muito, muito bem-vinda, de ciência e religião. Até o próprio Einstein já declarava isso, que uma sem a outra não se completa. A religião sem a ciência é morta e a ciência e a religião é manca, dizia Einstein. Então, é claro que guardado as proporções, porque tem coisas que a religião propõe que a ciência talvez ainda não tenha comprovado. Mas já fiz até uma palestra sobre isso, em que eu proponho algumas situações da situação da ciência que você encontra em vários dos livros espiritualistas, né? Com muita presença no Livro dos Espíritos, na Gênesis também, e em outros livros, Charanaravita, do indiano, no Tibetano dos Mortos, muitos desses livros tem notações de ciência. Mas tem uma passagem na Bíblia, em Elias, que ele chama o povo para olhar o céu, que é maravilhoso. Expõe a teoria de Einstein, uma facilidade, a fórmula da relatividade, né, em que ele propõe na matéria, que a fórmula é enorme, mas é aquele famoso E igual a MC ao quadrado, que ele está disposto numa fala de Elias, é impressionante. Então, o nosso pensamento que levou a surgir Einstein, que levou ao desenvolvimento humano todo, foi o nosso pensamento, essa força do pensamento, essa força de transmissão que existe sim no pensamento, e a minha ideia é que no final a gente consiga compreender como a gente faz isso, né? Aliás, o nosso colega na quinta-feira, que fez a palestra aqui no YouTube, no IELA, deu um spoiler disso. Ele deu um exemplo que o pessoal gosta de dar muito sobre o celular, que você transmite uma onda que vai numa torre. É mais ou menos isso, que a gente não pode ter a pretensão de achar que a minha prece tem o poder absoluto de chegar a quem eu quero, né? Que não é bem assim. Você transmite a sua prece e ela vai encontrar respaldo com autorização de Deus, pelos espíritos que são instruídos para isso, para que seja providenciada essa autorização para atendimento ou não do pedido, para que aquilo possa ou não ser feito, né, de acordo com as leis naturais. Aí é que incide aquela questão da fórmula aula anterior, de que não é simplesmente pedir e aceitar, né? Não é como estava lá em Marcos, você pede e vai ser concedido. Não é assim. Se para aquele espírito que nós estamos pedindo, ou para nós mesmos, estamos pedindo por nós mesmos, não tiver nem o merecimento e nem sequer a precisão, porque não é o querer, é o precisar, né? Às vezes ele precisa vivenciar aquela situação, então não é a prece que vá, porque se aceitar a prece, seria uma injustiça para aquele espírito, você estaria prejudicando aquele espírito se fosse acatado o seu pedido, porque ele precisa necessariamente passar aquilo para o desenvolvimento dele. Então, vamos achar isso numa passagem também quando fala de Lázaro, que chamam Jesus, olha, vai lá, ele está morrendo, fica tranquilo, o que está acontecendo com ele é por provença da sua alma, quer dizer, ele precisava passar por aquilo, né? Então, vou iniciar aqui as apresentações, fiquem inteiramente à vontade para qualquer instante interromper, eu não estarei vendo vocês, que ainda realmente, esse meu programa ainda não permite que eu fique com os wipes
abertos para que eu veja vocês. Mas interrompam, eu retorno e a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos começar, então. Deixa eu botar aqui nas... Vamos começar falando um pouquinho sobre como funciona essa questão das ondas, que o nosso pensamento, ele fala aqui na transmissão do pensamento, ele é uma emissão de ondas, né? Aí, o que são ondas? O que é isso, cientificamente falando? Então, existem dois tipos de ondas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Elas não podem propagar no vácuo, onde não tem ar. Alguns exemplos de onda mecânica são os que acontecem em molas, cordas, o som, a superfície de líquido. O som se precisa do ar para se propagar. Algumas ondas precisam de um meio de condução, como, por exemplo, o cobre, que é um ótimo condutor de ondas elétricas, né? Então, essas são as ondas que são mecânicas. Mas saiu daqui da circuncisão do planeta, da nossa atmosfera, você já não tem mais como propagar essas ondas. Por isso que a gente fala que é uma piada quando você vê filme de ficção científica, tem uma explosão e faz barulho. Não faz, porque o som não se propaga porque não tem ar, né? E existem as ondas eletromagnéticas, que são as mais conhecidas. Elas são geradas por cargas elétricas oscilantes. E a sua propagação não depende do meio em que se encontram, podendo propagar-se no vácuo. E em determinados meios materiais. Alguns exemplos são as ondas de rádio, o radar, raio-x e as micro-ondas, que nós usamos tantos aí, né? Vou só ocultar essa... Então, como funciona então, esse processo dessas ondas eletromagnéticas, que são as mesmas que o nosso cérebro emite, né? Aqui tem um exemplo, ó, esse xizinho que vocês estão vendo no canto superior direito, aí, vermelho, é a propagação da onda elétrica. Ela se propaga sempre de dentro para fora, em algumas direções específicas, tá? Então, ela gera um campo elétrico a partir dessa propagação dela. Aqui eu falei na esquerda. Na direita, nessa linha contínua, é como esse campo se dá, porque cada vez que a energia elétrica, por exemplo, está dentro de um fio se conduzindo, ela gera um campo magnético no entorno desse fio. Também esse risquinho, esse círculozinho em volta desse fio branco, é o campo, que seria o campo magnético, que é gerado a partir da extensão da energia elétrica que está sendo conduzida por esse meio mecânico, que é o fio. E aí, um malandro lá onde descobriu, falou, olha, se a onda elétrica gera um campo magnético, é bem provável que um campo magnético gere uma onda elétrica. E é claro, isso acontecia, né? Então, você vai ter sempre que você tem um fio onde passa uma onda elétrica, tem ali um campo magnético. Sempre que você tem um campo magnético, em qualquer direção, gera também um campo elétrico. Juntou essas duas coisas e virou um campo eletromagnético, né? Que funciona dessa forma, tá vendo? Esse vermelho é o campo elétrico, esse que está em amarelinho seria o campo magnético. Se vocês colocarem o indicador no início do vermelho e do amarelo, e tenta ir levando ele para vocês verem que movimento que ele vai fazendo, que é o movimento circular de encontro, é como se ele estivesse se torcendo por dentro desse fio. As setinhas vermelhas indicam como é que funcionam essas ondas. A distância entre cada barriga dessas ondas é a que vai determinar a frequência com que elas se emitem. E tem um detalhe, a luz, que é a onda que a gente estuda com toda a frequência, que é a maior frequência estudada de ondas eletromagnéticas, que determina todas as outras, ela em algumas frequências, ela não acontece. É assim, por exemplo, que a gente estuda, como é que eu sei que tem água num planeta que está a 10 mil anos-luz daqui? Eu não consigo captar nada daquele muito longe, mas eu tenho a luz do Sol desse planeta, que reflete nele, e eu capto essa luz. Então, as frequências dessa luz, se, por exemplo, tem muito oxigênio, a luz que reflete o oxigênio é de tal forma, que reflete o hidrogênio, então eu sei se aquele planeta tem mais oxigênio, mais hidrogênio, né? Então, se ele tiver oxigênio e hidrogênio, pode ter água. É dessa forma que é feita a captação com ondas eletromagnéticas. Bom, umas observações. Todas as ondas eletromagnéticas têm em comum a sua velocidade de propagação no vácuo, que é próxima à velocidade da luz, né? Ou seja, o equivalente a 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros. Você imagina que velocidade absurda que é essa? Só que elas ainda podem ser potencializadas a partir de impulsos com outras ondas eletromagnéticas, chegando a velocidade superior à velocidade da luz. Pra vocês terem uma ideia, se a gente tivesse que se comunicar com onda eletromagnética daqui a que alguém esteja no Sol, por exemplo, a 150 milhões de quilômetros,
demoraria 8 minutos para a mensagem chegar de lá para cá, né? Um fato. Nosso cérebro emite e capta ondas eletromagnéticas. Poxa, mas se é uma onda que está no vácuo, como é que eu posso captar aqui? Quem já fez um eletroencefalograma já tem essa noção disso, né? Então, você quem já fez ou já observou como é feito, põe-se eletrodos do lado de fora da cabeça, né? Não pode estar lá dentro para captar a onda, do lado de fora. Ou seja, o seu cérebro tem que estar emitindo esse tipo de onda para ser captado pelos sensores, né? Só um minutinho, deixa eu parar, se esse cachorro parar aqui. Mel. Então, nosso cérebro emite e capta ondas eletromagnéticas. Nós recebemos e transmitimos, tá? Isso está provado. Vamos falar sobre um pouco sobre o espectro de onda, aquela geração que eu falei que acontece ali, ó. Isso aqui parece um pouco complicado, mas é bem simples. A linha de baixo, essa linha horizontal que vocês estão vendo aí, é mais ou menos o que a gente tem de referência até hoje do tamanho do espectro de luz. A luz que existe, que nós reconhecemos. O que nós enxergamos é esse miolinho colorido. E aqui está exagerado, porque é bem menos que isso, é bem menos mesmo. Isso aqui foi só para dar visualização. Quer dizer, nós não conseguimos enxergar todas as ondas. A frequência de ondas que nós conseguimos enxergar vai da esquerda aí, vocês estão vendo, do infravermelho até o ultravioleta. O que existe, olhando para o lado direito, o que existe depois do ultravioleta é um tipo de raio que tem mais ou menos 400 nanômetros, é uma frequência muito pequena, né? Vai daqui, ó, de onde parou o violeta aí do lado direito, até aquele finalzinho da seta, ultravioleta. Depois do ultravioleta, mais uma distância de frequência, é o raio-x. Esse que nós fazemos aí exames. Quer dizer, aquela máquina emite uma frequência de onda numa vibração que vai entre 700 e 720 nanômetros para poder captar, e ela tem poder de penetração. Vocês têm uma ideia? O raio-x tem esse poder de penetração. A onda consegue penetrar o nosso organismo e fotografar o que tem lá dentro. Se você aumentar essa frequência, que vem depois do raio-x, vamos ter o raio gama. Tem uma frequência, uma ultrafrequência. Esse é capaz de desconectar e desestruturar células. O raio gama, até é muito comum em filmes, né, de ficção. Acho que o Hulk foi assim que funcionou. Ele teve uma carga de raio gama nele, que altera as células dele, ele fica mais forte, né? Se conseguisse, essa é uma beleza. Mas o raio gama ele tem essa propriedade, ele é capaz de desestruturar células, mas não é capaz, por exemplo, de reestruturá-lo, que é uma mentira do filme, ele só desestrutura. Agora, imagina alguém que tem o poder de estruturar e reestruturar células, que eu acho que é bem o que Jesus, o espírito da grandeza dele, era capaz de fazer. Ele tinha controle sobre a matéria. Ele tinha controle sobre essas frequências de matéria. Então, ele era capaz de estruturar e reestruturar, emitir radiações gama com muita facilidade. Do lado esquerdo aí da nossa tela. Então, você tem o infravermelho, que é o que acontece antes, né? Acho que eu já até falei isso, mas como é que a gente sabe dessas coisas? Se você pegar um ferro e começar a esquentar, você vai ver que ele está quente. Você percebe que ele está quente, mas não vê nada. Essa é a luz que está acontecendo, que é esse infravermelho aqui. Nós começamos a enxergar quando ele fica vermelho. Então, o que vem antes, infravermelho. E vamos ficar enxergando até ele ficar violeta. O que vem depois, ultravioleta. O infravermelho é uma frequência de luz que nós conseguimos enxergar. Antes dele tem a micro-ondas, que são ondas um pouco mais suaves, que é esse micro-ondas que nós usamos para fazer comida. É uma máquina que emite ondas numa frequência de tantos a tantos nanômetros e que é capaz de afetar principalmente moléculas de água. Ela afeta moléculas, por isso que ela faz vibrar a molécula de água com muita intensidade, ela se aquece a comida. Então, se você botar qualquer coisa no micro-ondas que não tenha molécula de água, não acontece nada. Se você botar um metal, por exemplo, vai ter problema sério, porque ele vai vibrar umas moléculas que não conseguem vibrar e vai acabar se agitando de uma forma explosiva. As ondas que vêm depois do micro-ondas são as ondas de rádio. Essa que nós conseguimos captar com nossas antenas e transmitir com receptores e transmissores e tocamos música, damos notícia. É a mesma onda de rádio, esse rádio comum que a gente tem por aí. Então, olha só como é que as ondas eletromagnéticas conduzem. Quer dizer, tem uma parte que nós conseguimos enxergar, ela gera ainda, antes do vermelho, ainda tem as ondas de rádio, micro-ondas, depois vem o infravermelho, depois vem as ondas que nós enxergamos no espectro, que vai do vermelho ao violeta, depois tem o ultravioleta, o raio-x, o raio gama.
todas essas frequências o nosso cérebro capta e transmite. Alguns outros fatos. É possível impedir a propagação de ondas emitidas por qualquer aparelho eletromagnético. Eu acho engraçado quando fala que não consegue impedir que prisioneiros na cadeia usem celular. Mentira, o celular emite uma onda eletromagnética. Basta você colocar qualquer tela, qualquer tipo de tela, de arame, que seja que impeça, que a profundidade entre uma tela e outra impeça aquela onda. E ela é uma onda um pouco distante. Então, se você cercar um presídio com uma tela de galinheiro, ninguém mais fala nada lá dentro. Não tem celular nem o que funciona. O instrumento que provou isso é um instrumento chamado gaiola, a gaiola de Faraday. Bom, é possível captar ondas eletromagnéticas emitidas pelo cérebro humano. Como eu disse, o eletroencefalograma. Ele é um aparelho que capta nossas ondas eletromagnéticas, sabe? Agora, é impossível deter as ondas eletromagnéticas emitidas pelo cérebro humano. Você pode impedir qualquer onda por um aparelho eletromagnético, menos as ondas que são emitidas pelo cérebro humano. Na França, em 78 ou 79, se não me engano, foi feita uma experiência lá na terra dos Beatles, em Liverpool, né? Ter uma experiência em Liverpool nem sempre é atravessar a Abbey Road e cantar com os Beatles under the Cave, não. Essa experiência foi feita com 2 monges. Eles estavam a mais ou menos 80 quilômetros de distância um do outro e foram colocados dentro de uma coisa chamada gaiola de Faraday. Faraday foi o cientista que descobriu como reter ondas eletromagnéticas. Ele fez essa gaiola e provou que ali dentro nenhuma onda eletromagnética se propagava. Até mesmo onda elétrica. É muito comum, você deve ter visto alguma imagem de pessoas que estão dentro de uma gaiola e colocam aquele emissor de ondas eletromagnéticas e começa a soltar raios que vão para todas as direções, menos na gaiola onde as pessoas estão. Por quê? Porque a onda não consegue se propagar ali dentro, ela se espalha nas malhas da grade e não se propaga. Pois bem, fizeram uma gaiola muito bem feita, aliás, 2 gaiolas, colocaram esses 2 monges, que eles eram 2 monges sufis, eles meditavam juntos sempre, a uma distância de 80 quilômetros um do outro. Na gaiola do primeiro monge, colocaram um flash, a do segundo não. E os 2 estavam com eletroencefalogramas ligados neles, né? De modo que tudo que eles estavam fazendo estava sendo registrado. E em dado instante, eles acionavam o flash da gaiola do primeiro monge. E assim foi. Então, a cada minuto, disparava um flashzinho lá. Depois foram comparar os eletroencefalogramas. Eles estavam perfeitamente iguais. Perfeitamente iguais. Menos no que tinha o flash. Porque aí você via aqueles picos de onda subindo em alguns minutos. Era como se fosse feito por um espelho. Ou seja, eles estavam perfeitamente captando tudo igualzinho que o outro fazia. Inclusive o flash que o outro não tinha visto. Como é que pode? Como é que o que estava lá a 80 quilômetros pôde perceber um flash de luz que acontecia na gaiola do outro a 80 quilômetros? Mas tá, para quem quiser ver, está disponível na internet, os eletrofotogramas são perfeitamente iguais, é como se colocasse um sobre o outro. Ele estava captando as ondas eletromagnéticas que aquele outro monge estava emitindo, né? Afora estarem todos exatamente iguais, que já é uma coisa absurda, ainda se percebia quando o flash foi aceso. Quer dizer, não há nada que impeça a emissão das ondas eletromagnéticas quando ela é proferida pelo cérebro humano. Essa sequência aqui, não sei o que aconteceu, que não quer andar. Vocês me ouvem? Alô? Estou te ouvindo. Tá, mas... legal. Eu não consigo mais continuar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu tentar sair e voltar de novo. Aí são 5.000 metros, não é? Ok. Bom, feitas essas observações sobre as ondas eletromagnéticas, como elas funcionam, não sei se deu para ficar... Assim, é um assunto complexo para falar de maneira tão rápida, mas é isso. Nosso cérebro emite e capta. Não, a velocidade dela é absurda e ainda pode ser potencializada. Nada impede as nossas ondas de serem transmitidas. E como se transmite as ondas eletromagnéticas do nosso cérebro? Unicamente pelo pensamento. Não existe. E nós não paramos de pensar.
em nenhum instante, nem dormindo, nem acordado, não tem jeito. Né? Então, nós somos uma fonte emissora de ondas eletromagnéticas a todo instante. A frequência que essa onda vai ter, que pode ir lá, das ondas de rádio que a gente viu, até o raio gama, vai do que estamos pensando, da maneira como estamos pensando. Comprovado cientificamente, revisto e revisto. Se você tem uma atitude raivosa, irritada, as ondas vão ficando muito mais aceleradas até chegar perto da frequência de raio gama. Se você tem uma onda muito mais calma, mais tranquila, vem para muito perto como ondas de rádio. Tá aí muita criança, isso aconteceu comigo quando criança, ouvir rádio. Você já deve ter ouvido falar disso de criança. Ele escuta rádio na cabeça dele, escuta mesmo, porque está numa frequência muito tranquila, capta uma frequência de rádio que está passando por ali. Então, vamos lá, feito esse preâmbulo da ciência, vamos então à ação da prece, transmissão do pensamento, nossa aula 52, item 9 a 15, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então, entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pensamento, emite ondas eletromagnéticas para que isso seja alcançado pela pessoa a quem você se dirige. Quer dizer, você é o emissor, tem que haver um receptor. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outro ser que não a Deus, falo-á recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Quer dizer, você pode rezar diretamente a Deus. Quem vai escutar essas preces? Os bons espíritos, que vão estar, por ordem de Deus, incumbidos da execução dessas vontades. A quem se faça a prece por um outro meio, está usando só intermediário, porque esse ser a quem ele fez a prece vai ter que se recorrer a um bom espírito para que Deus possa se incumbir da execução dessa prece. Disso nós vamos encontrar lá na parte terceira da Lei Morais do Livro dos Espíritos, da Lei de Adoração, no segundo capítulo, uma observação sobre a prece. A questão 659, qual é o caráter geral da prece, né, de maneira geral? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Né? Olha, assim como o Dejaí usa um fundo rosa, eu uso sempre um fundo branco. Eu estava usando amarelo, mas não deu muito certo. Eu vou ter fundo branco quando não for do livro, tá? São coisas que eu quero acrescentar. Então, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr em comunicação com ele. Dessas três coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Deixa bem claro aqui na 659. Só pode ser essas três coisas. Pode louvar, pedir e agradecer. Louvar, ok. Agradecer, ok. Pedir. O que podemos pedir? Também foi visto na aula anterior, só dando uma reforçada. Coragem, paciência e resignação. Né? Eu acrescentaria aqui gentileza. Porque a coragem, se ela não estiver associada de gentileza, ela vira um instrumento até da perda da calma. Né? Você, às vezes, para exercer a coragem, você precisa abandonar, não precisa necessariamente, mas via de regra, a coragem significa abandonar a calma, abandonar a paciência, abandonar a gentileza. E não precisa. Você pode demonstrar sua coragem mesmo sendo gentil e paciente. Né? Então, cuidado quando falo em coragem, porque ela não pode ter esse sentido de ser agressivo. Voltando ao livro. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que em apenas lhe chegue o nosso pensamento. Esse pode perfeitamente ser recebido por aquela pessoa o seu pensamento, né? Diretamente por ela. Ou pode ser apenas emitido, transmitido por alguém, retransmitido por alguém a ela. Para aprendermos, porque às vezes você está fazendo oração para uma pessoa,
e ela não está apta, uma pessoa está irritada, está chateada, está nervosa. Eu estou com um vizinho aqui com tentativas de suicídio, nós estamos tentando ajudar o máximo possível. Não adianta eu orar diretamente para ele, eu tenho que pedir a algum espírito que, por favor, encaminhe, né, aquele que ele não vai estar em condição de receber, né? Então, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Olha que importante que é isso. Para aprendermos, poder aprender como acontece a prece, em que circunstância ela acontece, nós temos que conceber que estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todo, os seres encarnados e desencarnados. Faça agora um exercício mediúnico e, por favor, saiam do planeta. Estamos fora do planeta? Olha que lua linda, à esquerda hoje, dá uma girada em torno. Quanta coisa tem, que universo maravilhoso, e nós somos parte disso. Quando você vai fazer uma prece, você tem que ter a concepção de que você é parte desse meio, né? Que você está mergulhado no fluido universal. E que as suas ondas mentais vão ser capazes de vagar esse universo todo a uma velocidade incomensurável, né? Então, se você não se sentir parte do universo, se você não se sentir mergulhado no fluido universal, composto por todos os seres encarnados e desencarnados, você não vai conseguir iniciar a sua prece. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Aquilo que nós vimos lá. As ondas que nós emitimos, elas não são circunscritas à Terra, à atmosfera, ou precisa de um meio para conduzir. Elas são emitidas para todo o universo e recebe da vontade uma impulsão, quer dizer, ela sai numa velocidade já imensa e ainda é impulsionada a uma velocidade muito maior. Não dá para falar em velocidade, né? Basta assim, ó, pensa agora na Torre Eiffel. Quanto tempo demorou para chegar na França e ver a Torre Eiffel? Nada, não tem como dirigir, não tem como saber que velocidade é essa, né? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Era o que aqueles dois monges faziam. Eles pensavam um no outro naquele mesmo instante e se conectavam. Tanto que o eletroencefalograma de um foi exatamente igual ao do outro. Você quer fazer uma prece? Se conecte com o ser que você quer fazer a prece. Se você não está conseguindo chegar, eles não se preocupem, haverão espíritos bons que estarão percebendo isso e, pela vontade de Deus, vão dirigir a sua prece àquela pessoa. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontra, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Olha que legal. Essa energia, essa corrente que você estabelece de pensamento, ela é regida pela vontade. Você tem que ter a certeza, a vontade, a crença, a fé de que essa energia está sendo conduzida para todo o universo. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Olha que bacana que é isso, né? E que eles percebem o nosso pensamento, que eles fazem essa conexão. Força do pensamento é uma coisa mais poderosa do universo, sem dúvida. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz. Aqui ele está falando daquela situação que ocorreu lá na Sociedade Parisiense, né, de que falar que a prece era desnecessária, porque Deus já sabe todas as nossas necessidades e o nosso desígnio já está traçado pela lei da evolução. Não. Essa corrente de pensamento, esse fluido maravilhoso que pode exercer de maneira universal, ela tem uma explicação. Então, por isso que ele fala aqui, a ideia dessa explicação que acontece aqui no livro é para que nós possamos compreender a utilidade dessa prece, que não é puramente mística. A prece é um misticismo. Não é puramente mística. Ela tem uma finalidade de materializar a prece.
Quando você emite isso, essa corrente, ela materializa essa energia que você conseguiu transmitir. Porque você pode estar falando palavras, né? Você pode estar fazendo uma oração muito bonita. Isso não é só pensando numa prece linda, pensando no que você deseja. Isso não são só palavras. A palavra eu vou escutar porque eu tenho som aqui, eu tenho ar para conduzir essas vibrações sonoras que vão chegar a alguém. Mas o pensamento não tem limite. Quando você faz essa conexão, você emite ondas eletromagnéticas que vão ser captadas, vão ser percebidas, e não é nada místico. Ela materializa, ela passa a existir. E que pai seria esse, que seria Deus, que não fosse capaz de ouvir o desejo e a vontade de um filho? E a partir daí, sim, ele sabe qual é o necessário para a gente. Como eu disse, não é o que queremos, mas o que precisamos, né? E vai nos fornecer o que precisamos, porque ele é o único apto a tornar a nossa prece eficaz. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha só. É através da prece, da oração, que os bons espíritos nos ocorrem, e vêm nos sustentar, e vêm apresentar a solução para a gente, e vêm inspirar-nos ideias sãs, como foi colocado na aula anterior. Eles vão nos inspirar, não vão resolver o problema para a gente, de forma nenhuma. Você tem só o seu destino realmente para ser cumprido, ótimo, mas a maneira como vai ser esse cumprimento, de que forma, ele vai te orientar a você solucionar os seus problemas, se desviar dos males que você criou para você mesmo pelas suas próprias faltas, né? Então, a prece é necessária e muito importante, com a força do pensamento. Isso nos leva a pensar o que seria realmente uma prece que tem essa força. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo de seus dias. Uma vida de sofrimento. Comete erro suficiente e vai arrastando pelos seus dias até sofrer até o dia da morte, né? Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura do que deseja? Não, pois já houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Eu tenho em mim o vício da bebida, e é um vício que está enraizado em mim, até às vezes num processo encarnatório. Pela força da prece, eu posso sim me desviar desse vício. E aí qualquer vício que seja. Vai do vício da droga, do vício da maledicência, da sexolatria, do vício que eu tenha, tá? Do desvio moral qualquer que seja que eu tenha. Pelo poder da prece, eu sou capaz de ser instruído, ser intuído, ter intuições de como me livrar daquilo. Agora, se eu me deixo levar isso até o fim dos meus dias, como é que eu posso reclamar, né? Eu nem sequer pedi a Deus para me ajudar nesse sentido. Se em duas partes se dividem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu, a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, isso está no capítulo 4 das causas atuais e anteriores às aflições, nós vimos isso. Vê-se-á que a segunda, em quantidade, excede muito a primeira, ou seja, vamos dividir, então, os males da vida em duas partes aqui. Uma, a que o homem não pode evitar. E a outra, que são tribulações que ele constituiu por causa primária. Né? Lembra das causas atuais e anteriores das aflições? Então, se vamos perceber que essa segunda, essa que nós arrumamos para nós mesmos, quer dizer, a gente arruma problema aberto, a gente já vem com uma dívida que não tem jeito, nós temos que passar por ela, suas provações já estão determinadas no nosso karma. Aí, de repente, a gente arruma mais um monte, e aqui ele fala que essas que nós arrumamos são muito maiores que as que nós já temos que cumprir. Nós vemos com uns resgates para fazer, e chega aqui nós arrumamos mais um monte de problema, né? Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria a prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, perdão pelo Deus letra minúscula aí, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Ou seja, se observarmos pontualmente a lei de Deus, seríamos mais ditosos, né?
porque a maioria dessas aflições nós mesmos causamos para nós mesmos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, da satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. É bem óbvio, né? Se eu como demais, eu vou ter problema sério. Se eu como muito açúcar, eu vou ficar diabético. Se eu consumo muito álcool, eu vou ter uma cirrose. E fazer menos também, viu? Se eu fico sedentário, não faço nada também, eu vou ter alguns problemas aí de articulação. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. O que me encanta nessas leituras desses livros são essas colocações. Na medida em que ele coloca aqui uma coisa sobre nossas necessidades materiais, né? O corpo, em seguida, vem com uma proposta do que podemos fazer também para curar o nosso espírito. Lá. A ambição. O cara muito ambicioso, ele fica com medo, né? Fica sofrendo, porque ele pode perder a qualquer instante, né? Se a gente não quisesse querer galgar lugares tão altos, não ficaria com medo de poder cair. Se fosse mais humilde, não teríamos medo do orgulho. É muito mais necessário cuidar dessa parte, que isso é que a gente esquece muito do que é da material. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ociosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéssemos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? E ele coloca, admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males. Quer dizer, não é exatamente que não pode, né? Nós só estamos mentindo aqui que não pode. Mas pode sim. Na medida que você faça preces de forma ordinária, com toda a emoção, com tudo aquilo que foi dito na aula passada, com todo o sentimento, com toda a bondade, com toda a humildade, né? A ponto de você se preparar para a prece daquela maneira que foi dita, indo, inclusive, se você tiver inimigos, indo ao seu inimigo e perdoá-lo, para depois você fazer a prece, você pode sim ser instruído, você pode ser intuído a passar por essas vicissitudes que já são programáticas de uma maneira muito mais tranquila. Mesmo assim, já não seria o máximo se você conseguisse simplesmente eliminar aquilo que a gente causa para nós mesmos? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Opa, estamos de volta aqui à questão do pensamento. Então, eu posso facilmente, com a ação da prece, conseguir atrair a salutar inspiração dos espíritos. Esses espíritos bons e puros que vêm em nossa ajuda, já passaram por isso que nós estamos passando. Eles sabem exatamente o que está acontecendo conosco, eles sabem exatamente como sair disso, né? Então, eles podem sim nos ajudar, como? Resistindo a quê? Aos maus pensamentos, que a realização nos pode ser funesta. Todos os nossos maus pensamentos nos levarão a granjear mais coisas ruins para a nossa vida. Então, eles podem nos ajudar pela força do pensamento a realizar de uma maneira mais tranquila a nossa passagem. E a força do pensamento, no caso, uma prece. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Um exemplo bem comum disso é uma criança muito pequena, né? Claro que você não pode deixar que ela faça o que ela quer, né? Você, como adulto, um pai, um familiar responsável, se você vê uma criança se pondo em perigo, você vai lá e a retira daquilo, né? Você está vendo o que é que ele fazer. Os bons espíritos fazem a mesma coisa conosco, eles podem sim nos orientar, nos intuir, para que evitar que a gente se infrinja ainda mais o emprego do nosso livre-arbítrio, né? Não somos tão crianças, né? Então, nós temos sim o nosso livre-arbítrio, mas podemos fazer mau uso dele ainda tanto quanto uma criança faz mau uso dos seus desejos. Então, eles podem sim nos dirigir nesse livre-arbítrio e nos ajudar. Para isso, precisamos sim nos conectar com os nossos pensamentos, emitir nossas ondas eletromagnéticas, emitir as nossas
nosso pensamento, nosso bom pensamento, dentro daquelas instruções que nós recebemos nesse capítulo 27, para que a gente consiga passar muito bem para essa encarnação. Esses espíritos agem, contudo, à nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. Quer dizer, eles não fica aparecendo. Vai parecer que foi você que teve a ideia, né, de sair daquilo, e aí você fala, eu sou muito bom. Nada, você foi intuído e nem percebeu. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que os males, para que aqueles que tenham a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Deixa eu falar que eu estava pensando uma coisa e lendo aqui, eu li tudo errado, né? Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Deus deixa que os espíritos agem dessa forma para que você ache que o mérito foi seu, da escolha entre o bem e o mal. Senão você nessa, tudo foi os outros que fizeram, eu não fiz nada. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras. Pedi e obtereis. É isso que você pode pedir e obter. É isso. É você pedir realmente para que o seu livre-arbítrio seja conduzido de uma maneira serena, ordeira, generosa, evitando que a gente acarrete para a gente mesmo ainda males maiores do que a gente já tem para ser resgatado. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria pressa resultado imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como nos revelar as revelações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam a todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Só um minutinho. Então, Mário, oi. você estava colocando Deus aí sempre no minúsculo, né? Eu te peço perdão por isso, é que esse texto, quando eu copiei, ele vinha todo no maiúsculo. Então, eu pedi lá na hora de trazer para o minúsculo, mas iniciando só as primeiras frases, né? E não fiz uma revisão. Tá bom, tá bom. Então, eu peço a Deus e a vocês que me perdoem. Mas manda bala, manda bala. Acho que ele não liga muito, não. Não. Então, os espíritos não recomendam sempre a prece, né? Então, se você renunciar a alguém à prece, você está negando a bondade de Deus. Então, até que adianta pedir? É você negar a Deus. Como é que pode? Se eu acredito que Deus existe e ele é toda bondade, né? Que está lá em João 23, Deus é amor. Por que eu não posso falar para um pai amoroso desse os meus desejos, né? E pode ter certeza que vai ter, assim, na medida que for possível, vai ser feito para você, no que for bom para você. E tem mais que isso, né? É recusar a sua assistência e para com os outros também. É abrir mão do bem que você possa fazer. Para que eu vou rezar para aquela pessoa que está lá, enferma? Vai morrer mesmo. Que isso? Vamos pensar que ele pode ter, naquele instante, um espírito muito mais aliviado das suas dores espirituais, pelo menos, né? Ascendendo ao pedido que lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus. Olha, às vezes o objetivo é recompensar a intenção, o devotamento, a fé de quem pede. Deus sabe disso. Se você está pedindo com uma vontade, e não é para dizer assim, livra minha cara, né? A maioria das preces é nesse sentido, né? Ou me dá alguma coisa ou livra minha cara. É o que a gente pede. Né? Agora, eu passo que você faz uma prece contrita, que você entra mesmo em contrição e manifeste o seu desejo de uma forma devota, né? Você vai conseguir, sim, com intenção de que Deus atenda ao seu pedido por uma necessidade sua, para você poder evoluir, ele vai perceber isso, né? E pode ter certeza que isso vai ser atendido, sim, dentro do que for melhor para a gente, sempre. E sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nasce do sentimento da verdadeira piedade. Quer dizer, ele fala aqui em cima que o homem de fé,
vai ter mais atendimento, né? Merecimento aos olhos de Deus. É claro, né? É claro. À medida que você nunca fez nada certo, e diante de uma situação terrível, você sempre fala, livra minha cara aí, Senhor. Não é bem assim, né, querido? É preciso que haja um discernimento nisso. Do coração do egoísta, daquele que apenas de lábio ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpios da caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo-á de preferência às daqueles cujo proceder, sente-se, há de ser mais agradável a Deus, pois o que são mais prontamente ouvidos. É muito comum falar assim, já lembro quando eu era criança, tinha uma rezadeira perto de casa, a gente ia muito lá para ela rezar a gente, né? Ou rezar para a gente, porque a gente acreditava que aquela mulher era mulher de fé, então a prece dela seria ouvida. Não precisava disso. Eu posso me benzer, eu posso orar para mim, né? Eu tenho o hábito de encerrar, falar bênçãos lhe envio em nome de Jesus, porque eu posso sim ser uma pessoa capaz de abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que quando eu imito essa frase, quando eu penso em bênçãos, como estou agora nesse instante pensando a todos vocês, eu procuro emitir essas ondas, que eu sei que saem de mim com muita boa vontade, com muita fé, que Deus emita naquele instante um fluido de alegria, de paz, de serenidade para quem quer que ouvir. Agora, é muito comum a gente fazer isso. Você reza para mim, por favor? Você é uma pessoa de fé, reza para mim. Então, é sempre assim, a gente sempre... isso é tão claro isso, que a gente, quando quer realmente uma coisa muito forte, a gente pede para alguém que a gente sabe que tem mais fé que a gente para rezar, né? Que sabe que vai ser ouvido com mais clareza. Por exercer a prece como uma ação magnética, poderia-se supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Porque não depende só, naquela colocação que coloquei científica, né? Que o seu efeito depende apenas de uma ação magnética. Não. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo precisos, supre a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça, ou que se lhe seja proveitosa. Você está fazendo uma prece para alguém, e aquela pessoa realmente precisa daqueles fluidos, da sua hemorragia. Você não está muito bem, está depois daquele dia terrível, cansado, você faz aquela prece mais ou menos, mas se há necessidade disso, se há merecimento, se você realmente quis fazer aquela prece, vai haver o concurso dos bons espíritos que vão nos energizar, que vão nos dar força. Isso me acontece recorrentemente. Esse hábito que o Deja até colocou para a gente sobre fazer a prece de manhã ou no fim do dia, sim, é um hábito. O que eu tenho feito depois dessa aula, principalmente, é mudada a forma de orar, né? Não ficou mais aquela coisa meio que mecânica, não. Tenho me deixado os pensamentos fluírem, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer nas preces. Eu percebo que tem certos instantes em que realmente, assim, dá aquela magnetizada, né? Você percebe que, opa, alguma coisa aconteceu aí. É porque realmente naquele instante eu estou emitindo um pensamento a alguém que realmente precisa daquilo e eu estou sendo ajudado na minha prece. Observem quando vocês estiverem fazendo oração. Isso acontece muito. Se a gente der atenção a isso, é que em alguns instantes da oração, da sua prece, alguma coisa te dá uma força, te dá uma sensação. Você percebe sensações, ou de alegria, ou de emoção. Uma sensação acaba nos afetando durante a prece. Isso é o concurso dos espíritos. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar, a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Não, eu não tenho dignidade para isso. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima, né? Nós tivemos o exemplo daquele que orava lá no fundo da igreja, né? Do templo. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons sentem ditosos em incentivar. Repelida só a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Eu, uma vez visitando uma igreja evangélica, eu tinha uma roda de oração. Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi. Os pastores estavam cobrando de Deus o resultado que foi pedido para aquele irmão. Ele precisava de que acontecesse uma coisa, ele fez uma contribuição muito grande lá para a igreja, ele precisava que acontecesse algo na vida dele.
E os pastores prometeram que iria acontecer, não aconteceu. Então, eles estavam numa reunião de pastores e cobrando de Deus, por que não tinha acontecido na vida daquele irmão, que tinha todo o merecimento. Eu falei, caramba, estão botando Deus na parede aqui, olha que coisa bonita. A gente faz isso às vezes também, né? Não é só os pastores, não. Às vezes a gente fala assim, oh, meu Deus, você não me ouve, né? E às vezes eu falo, graças a Deus que não me ouve, se eu ouvisse. Nós vamos achar uma coisa sobre isso, sobre poder ou não orar para outras pessoas, né? Como ele falou ali, por mais que você ache indigno de orar, não, você não pode, por exemplo, orar para outra pessoa. Você orar para você mesmo, não, né? Esse ato de humildade, de achar que você é indigno de orar para si mesmo e orar para outro, já vai ser um ato maravilhoso, que vai ser muito bem-vindo, né? A 662 fala disso. O espírito a quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Aí tem a observação do Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda a parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Claro. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as 100 outras. Isso está no capítulo 23, né? 28, perdão. Vai estar no capítulo 28 sobre as preces, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, estarei entre eles, né? No passagem de Mateus, isso vai ser dito agora no próximo capítulo sobre as preces, né? Sobre isso, o Deja citou esse texto, eu estou deixando aqui o link. Por favor, não deixem de acessar e ler, porque é impressionante o texto, de como ele elucida essa questão da prece, que foi aquela discussão que teve, que o Kardec coloca sobre a necessidade da prece, quando lá alguns companheiros da Sociedade Espírita diziam que não era necessária a prece. Estou deixando o link aqui para que a gente possa falar. Leiam, porque ele é muito grande, realmente, nós comparemos muito tempo aqui, não havia necessidade, né? Então, é isso, eu estou vendo que na próxima aula, o nosso professor Nelson vai encerrar esse capítulo com os itens 16 a 21. É sobre essa questão do local da prece. Deixa eu ver se eu consigo me colocar com vocês aqui. Aqui. Então, essa questão da prece, tem uma história muito bacana de um padre, não sei se vocês conhecem, que tinha um senhor que ele era fumante, e o padre ficava reclamando que ele fumava, né, na igreja. Aí ele falou assim, que eu vou pegar esse padre? Isso é uma questão de semântica que é bem interessante, que ele fala assim, ô padre, quando eu estiver fumando, eu posso rezar? É claro que não, meu filho, que absurdo. Você está fumando, a prece é uma oração, você não pode ficar a todos anos. Aí passou uma semana e voltou, padre, quando eu estiver orando, eu posso fumar? Não pode, meu filho, durante oração é uma coisa tranquila, você pode fazer isso. Quer dizer, às vezes a gente estabelece regras que não fazem sentido, né? Eu não posso fumar enquanto eu rezo, mas eu posso rezar enquanto eu fumo, né? Então, mas por quê? Uma coisa não é igual a outra? Não, mas não é. Então, depende do que você... Não importa o que você está fazendo, onde você esteja, às vezes você é assolado por alguma atividade, né? E a gente tem que estabelecer também duas outras colocações, que eu acabei não colocando aqui no slide, é diferenciar o que é reza, oração e prece. Então, nós falamos essas 3 coisas, né? Então, a prece compõe essas 2 coisas. A prece é a oração e pode ser uma reza. A prece rezada
é aquela prece lida, que você pega a oração de Cáritas, você é muito bonita, por sinal, você lê. Um Pai Nosso, que você já decorou, você fala uma Ave Maria, né? Uma Salve Rainha, outra oração belíssima, mas que você está lendo, ou que você já decorou por ter lido, isso é uma reza, é uma prece que você está rezando. A prece que é uma oração, a prece orada, é aquela que vem do orare, que o or, aí é boca, é a prece que você fala, não por tê-la decorado, mas que são seus pensamentos sendo ditos, de maneira instintiva e intuitiva. Então, essa é a hora. Por isso, daí vem o termo oração. Oração é a manifestação espontânea que você faz, que pode ser por em pensamento ou pode ser em voz alta. Assim como eu posso pensar um Pai Nosso, mas que é uma reza que foi escrita, belíssima, ensinada por Jesus, mas se não tiver nenhum sentido emotivo, se não tiver não faz sentido. Então, orar e rezar tem essa diferenciação. É claro que uma reza, com toda a emoção, tem o mesmo valor. Mas, via de regra, a prece orada, a oração, que vem do orare, de falar, é falar com Deus, né? Daí eu ia colocar aqui no final, mas fiquei com tempo, não dá e realmente não daria, a música do Gilberto Gil. Por favor, tentem ouvi-la, se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus. Linda, uma oração, né? E ele fala que Deus é uma invenção do homem, e fez uma música que ensina a orar, muito bonita, né? Então, essa é a questão da oração. Até tem uma frase atribuída a Agostinho, mais ao santo e não ao filósofo, que diz o seguinte: se quer que a sua prece seja atendida por Jesus, ora e labora. Ou seja, ore e trabalhe, e vá trabalhar, porque só prece não vai te ajudar muito, né? Eu acho que eu já passei do horário aqui, por favor, tem alguma observação que acrescente? Mário, Diga, Nelson. tem mais um minuto aí, não? Claro, eu por mim tenho, né? Os companheiros, mas estamos sim. Não, eu queria só fazer uma consideração aqui, só para lembrarmos aqui, você já falou sobre isso, mas só para a gente reforçar. Nós sabemos que a prece, naturalmente, dentro do nosso processo de vontade, pensamento e vontade, né? É assim que ela funciona, né? Uhum. E também os espíritos nos atendem, certo? Através desse processo também de vontade, né? Agora, nós precisamos ser receptivos a isso para que possamos entender aquilo que eles querem que nós façamos nesse atendimento, não é isso? Perfeito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O indivíduo está dirigindo numa estrada aí a 100 km por hora, tá? Aí, o que acontece? Ele faz uma oração para pedir aos espíritos que proteja a viagem dele. Só que ele não diminui a velocidade, ele até aumenta essa velocidade. Naturalmente que ele deve ter recebido ali a intuição espiritual para que ele diminuísse a velocidade. Ele acha que a proteção se dá assim, mesmo na condição que ele se encontra. Olha, se aconteceu um acidente, ele vai falar logo, o espírito não atendeu, não me protegeu. É claro que o espírito não ia impedir o acidente, atuar no meio material, né, que contrariando até a lei natural, né? Mas eles estavam, quer dizer, alertando para que ele diminuísse a velocidade. É como um indivíduo que muitas vezes vai subir numa escada, e aí o espírito dá a intuição para ele para não subir, porque aquela escada está com problema. Mas ele sobe a si mesmo, então sobe o acidente. É assim, sucessivamente. O indivíduo que está à mercê de um projétil, né? Um revólver, né, que está apontado para ele. O espírito dá a intuição para que ele se abaixe, mas ele não se abaixa, ele acaba se complicando. Então, é essa questão. Então, nós precisamos devemos estar receptivos àquilo que o espírito está passando para nós. Exatamente. Na aula passada, o Deja colocou, com bastante propriedade, como sempre, como se deve fazer a oração, né? Os meios da prece, né? Como ela pode ser feita, aquela relação de situações que tem que estar calmo, fechar os seus olhos, né?
entrar no seu quarto, lembra do exemplo teu de entrar no quarto, não significa necessariamente você trancar a porta do seu quarto, pode ser também, mas pode ser só o fato de você fechar os olhos, você já em si mesmo. Nesses outros itens agora, eles mostram como isso se estabelece, a partir do momento que você está ali sereno, tranquilo, resolvido para a sua prece, como você vai emitir o seu pensamento, como é a força do pensamento que vai agir. Essa pessoa que você deu o exemplo, eu entro no meu carro e falo assim, Senhor, proteja a minha viagem, amém? E saio, né? Tem dia que está tão cansado que a gente faz, né? Pai, nossa Ave Maria chega, o senhor já sabe o resto, eu vou dormir. É assim, essa conexão é uma coisa muito séria, não dá para se brincar de rezar, de fazer uma prece. A prece não é uma brincadeira, né? Ela tem que ser uma oração, ela tem que ter esse sentimento, porque ela vai ser conduzida pelos nossos pensamentos. Se eu não pensar nessa viagem inteira que eu vou fazer e querer que ela seja, não só a mim, mas a todos que estão naquela estrada, ela estendendo de uma forma muito ampla para que isso aconteça, e não estar conectado com isso, eu não vou receber essa inspiração. Agora, também tem coisas, seu Nelson, que às vezes a gente faz e que não cabe. Às vezes o cara tropeça e fala, oh, poxa vida, Deus não cuida de mim mesmo. Mas, rapaz, você tropeçou porque você não olhou para frente, você estava olhando para cima, você estava pensando em outra coisa e fez uma bobagem. Isso não tem a ver com influência de espírito, não, tem a ver com o seu descuido, com o seu desleixo. Então, quando a coisa é espiritual, ela tem esse alcance, a oração tem esse sentimento, né? Quando eu levanto pela manhã, eu peço para que eu tenha um bom dia, eu estou pedindo, senhora, me ajuda, eu sei que eu vou ter que passar por esse dia, pelos percalços que existirem nele. Eu só quero a inspiração para que isso aconteça da melhor forma possível para mim e para as pessoas que estão comigo. Né? Não reclamar porque tropeçou, né? Exatamente. Ficar culpando os espíritos por tudo não dá, né? Outras colocações? Não? Então, pedir ao nosso companheiro Deja que faça a prece de encerramento, por gentileza. Vamos lá? Vamos encerrar? Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nós agradecemos por mais esse momento que nos foi dado de reunião, embora à distância, onde pudemos fazer mais algumas reflexões acerca de tão importantes ensinamentos que nos têm sido ministrados já há bastante tempo, e que é sempre bom reciclar, buscar fortalecer a nossa compreensão, já que disto poderá resultar, sem dúvida nenhuma, um melhor aproveitamento de nossa parte. Ao encerrarmos, Senhor, além de agradecer, nós ainda pedimos por todos nós, e mais esta noite, mais esta semana que temos pela frente ainda, pedimos ainda nesse momento, Senhor, as vossas bênçãos, auxiliar e amparar a todos aqueles cujos nomes foram colocados para vibrações, para preces, que cada um, Senhor, possa receber, de acordo com a vossa misericórdia, o auxílio que estiver necessitando. Muito obrigado, Senhor. Em vosso nome, com vossa permissão, encerramos aqui o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja.